Olá, meu nome é Juarez e eu pretendo apresentar para você um pouco sobre a tributação. Primeiramente, gostaria de agradecer você que está assistindo e dizer também que esse vídeo ele não é para você aprofundar aí seus estudos, mas sim para você que é gestor, para você que é empreendedor ou até mesmo para você que é estudante e precisa entender um pouquinho mais sobre a tributação. Eu quero começar a apresentação falando um pouco sobre os regimes de tributação no Brasil. Então, os regimes tributários que nós temos no Brasil para as empresas, nós temos o Simples Nacional, que ele é instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, nós temos o lucro presumido e arbitrado, e nós temos o lucro real. Nós vamos começar falando um pouco sobre o Simples Nacional. O regime do Simples Nacional ele é uma opção apenas para aquelas empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil ano. É equivalente aí a 400 mil por mês, né? Então, aí nós temos um enquadramento aqui que são para as microempresas até 360 mil e as empresas de pequeno porte, que é 4 milhões e 800 mil por ano. O recolhimento do Simples Nacional, ele vai envolver aí 8 tributos. São 6 tributos federais, um tributo estadual e um tributo municipal. Os federais lá é o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, o IPI, que é para os produtos industrializados, o PIS, COFINS e o INSS. O estadual, o tributo estadual ali, ele é o ICMS. O tributo municipal é o ISS. E o enquadramento ele vai ser conforme a atividade em um dos anexos à lei complementar. Nós temos também um regime de tributação que ele é pouco falado no Brasil, e muitas vezes o escritório de contabilidade ele não nos informa lá, até mesmo porque não há necessidade. Mas vamos entender o que é o lucro arbitrado. O lucro arbitrado ele ocorre quando falta escrituração e demonstrações contábeis, ou a empresa não apresenta livros e documentos, opta indevidamente pelo lucro presumido. E a base de cálculo ele é o percentual do lucro presumido acrescido de 20%, e dentre outros elementos lá que deve ser recolhido. É importante a gente entender e saber que a escrituração correta ela deve ser feita para não incorrer nesse problema aqui de você enquadrar lá no lucro arbitrado. Então a gente vê que o lucro arbitrado ele é bem maior do que nos outros regimes de tributação. Passando aqui, nós vamos ver um pouco aí sobre o lucro presumido. O lucro presumido ele é a opção tributária com base na presunção do lucro conforme a atividade. Então não são todas as atividades que podem se enquadrar no lucro presumido, assim como lá no Simples Nacional, muitas atividades não podem se enquadrar, aqui no lucro presumido também. Então, quais são as empresas que não podem optar pelo lucro presumido? São aquelas empresas que aufiram receita bruta superior a 48 milhões ao ano, tenha lucro ou rendimentos no exterior, desfrute de benefício de redução ou isenção, tenha a opção do regime de estimativa e atividades financeiras ou factoring. Então essas aqui são as atividades que não podem ser enquadradas no lucro presumido, as demais podem. Vamos falar um pouco agora sobre o lucro real. O lucro real ele é um regime de tributação. Ele é basicamente lá pelo lucro contábil, segundo a lei 6.404 de 1976. Ele é ajustado pelas adições, exclusões e compensações. A escrituração ele vai se dar lá do livro das apurações do lucro real. E ele está dividido na parte A, ele é destinado aos lançamentos de ajuste do lucro líquido daquele período, né? Adições, exclusões e compensações. E na parte B, que é destinado exclusivamente ao controle dos valores que não constam na escrituração comercial, mas que devem influenciar a determinação do lucro real em períodos futuros. Exemplo, compensações, diferenças temporais, etc. O lucro real ele é um regime de tributação muito escolhido pela indústria, porque ele tem a opção lá que você pode tributar tudo, né? Você pode verificar tudo. Então você vai pagar o imposto exatamente pelo teu lucro.
Isso aqui é só uma pequena apresentação aí dos regimes de tributação. Nós vamos passar a ver agora o que é um conceito de tributo. Então, existem 3 tipos diferentes de tributo, de acordo com a função específica da sua existência. E são elas: primeiro, impostos; segundo, taxas; e contribuições de melhorias. E o conceito de tributo, então, ele está lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Ele define: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Primeiro que nós vamos ver aqui são os impostos federais. Os impostos federais que nós temos ali é imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, né? O imposto sobre a exportação, produtos nacionais ou nacionalizados, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, o IOF, imposto sobre operações financeiras, o ITR, imposto territorial rural, o IGF, imposto sobre grandes fortunas. Em seguida nós vamos ver aqui os impostos estaduais. Impostos estaduais, nós temos o primeiro lá, ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o ITD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações de qualquer bem ou direito. Gostaria só de frisar sobre o ICMS. Como o próprio nome diz, é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, muita gente acredita que o ICMS só é tributado quando há uma venda. Na verdade não, quando há uma venda tem todos os tributos, mas o ICMS ele vai tributar sobre a circulação da mercadoria ou serviço. Então o simples transporte de uma mercadoria pode haver essa tributação. Então não importa se você vendeu ou doou essa mercadoria, ela pode ter a tributação do ICMS. Dando sequência, nós vamos ver os impostos municipais. Os tributos municipais são esses: primeiro, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens, Imóveis e de Direitos Reais Relativos, o IVVC, que é Imposto sobre Vendas Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, o ISS, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Dando sequência, nós vamos falar da incidência tributária. A incidência tributária, nós temos ali os impostos diretos, eles recaem sobre o patrimônio e renda. Exemplo, o imposto de renda, o ITR, IPTU, IGF. Aí nós temos os impostos indiretos, que esses impostos eles estão incluídos no preço de venda. Exemplo, ICMS, IPI, ISS, imposto de importação. E aí na incidência tributária também, nós vamos ver ali o IPI. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é tributado lá na indústria, né? Então o fato gerador é a industrialização de produtos, transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação, tudo isso daí tem o IPI. Um fato interessante que nós precisamos entender é que o IPI ele vai cair também sobre produtos importados. Então quando nós fazemos uma importação, se a tua empresa faz uma importação, você vai recolher o IPI. Por quê? Porque na importação você vai ser como se você fosse a indústria. Então quando esse produto chegar aqui, é como se você estivesse industrializando. Então por isso você recolhe o IPI. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e de Comunicação. Então como eu falei lá, o ICMS ele não recai só sobre produtos. Ele recai também sobre serviços de transporte e de comunicação. Agora vamos falar um pouco do PIS e do COFINS. O PIS e COFINS nós temos o regime cumulativo e não cumulativo. Nós vamos entender cada um deles. O regime cumulativo, a alíquota hoje é de 0,65% e 3%. No regime não cumulativo é de 1,65% e 7,6%. Qual que é a diferença? No regime cumulativo, não permite crédito de operações anteriores. No regime não cumulativo, ele permite crédito de operações anteriores. Quando fazemos o planejamento tributário de uma empresa, nós temos que levar muito em consideração esses dois regimes, tá? Então, por quê? Porque em um dos regimes de tributação lá, eu não posso optar pelo regime cumulativo.
e no outro eu posso optar. Mas qual que é a diferença? Então, quando eu faço a opção pelo regime não cumulativo, eu vou o meu imposto ali, ele vai ser maior, a minha alíquota ela vai ser maior, mas ela permite crédito de operações anteriores. Então eu tenho que fazer muito bem o cálculo para ver se compensa. Agora vamos falar um pouco das alíquotas interestaduais de ICMS. Isso aí confunde muita gente, tá? Muitos se confundem lá. Por quê? Eu tenho a alíquota local, né, do ICMS, por exemplo, aqui no estado do Paraná 18%, mas eu tenho o ICMS interestadual. O interestadual, Sul e Sudeste, é 12%. Norte, Nordeste e Centro-Oeste é 7%. Serviços de comunicação e mercadoria supérflua é 25%. Então, essas são as alíquotas interestaduais. Lembrando, Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele entra nos 7%, tá? A alíquota interestadual. Vamos falar um pouco sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Qual que é o fato gerador dele? O que gera? É a prestação de serviço que não incidem o ICMS. A alíquota geralmente ele é entre 2% a 5%. Imunidade tributária. A imunidade tributária ocorre quando a Constituição, ao realizar a repartição da competência, ela coloca fora do campo tributário certos bens ou pessoas, né? Patrimônios ou serviços. Na imunidade, como na não incidência, não há fato gerador. Só que não porque a lei não descreva o fato como hipótese legal, mas sim porque a Constituição não permite que se encontre nos acontecimentos características de fato gerador de obrigação principal. Isso aqui é um texto que eu peguei da internet e ele é muito importante aí para a gente poder entender certos aspectos, né? Nós vamos falar agora da redução da base de cálculo. Ela é também chamada de isenção parcial. A redução da base de cálculo é um benefício fiscal, né? Ela visa reduzir a carga tributária do imposto incidente em determinada operação ou prestação dessa operação, né? Então cada estado ela vai ter um anexo lá que vai dizer qual é essa redução. As reduções de base de cálculo elas podem ser concedidas por prazo determinado, né? Ou indeterminado, e elas dependem da celebração de acordos entre os estados. Esses acordos são denominados lá de convênios. Nós falamos lá sobre a imunidade, agora nós vamos falar sobre a isenção. A isenção ela é um tratamento tributário específico e é concedida a determinados produtos ou serviços tributados pelo imposto. Ela visa desonerar o custo tributário do mesmo e assim possibilitar a redução do seu preço para o consumidor. A isenção ela depende de norma específica para ser aplicável. Exemplo: produtos destinados a cirurgias, mercadorias em demonstração, conserto, venda de cesta básica ao consumidor final. A questão da isenção, nós vamos entender lá o que é a isenção, ali quando ele fala, por exemplo, ali mercadorias em demonstração, conserto. Então, como eu falei, o ICMS, ele é um imposto que ele é sobre a circulação da mercadoria ou serviço. Mas quando eu mando essa mercadoria para conserto, por exemplo, olha só, eu estou movimentando a mercadoria, ela está circulando, mas eu vou usar um CFOP específico lá e um código de situação tributária em que permite que eu transporte essa mercadoria fazendo a isenção. Mas sempre que eu tenho isso, eu tenho uma contrapartida lá, que eu tenho que ter uma nota de retorno dessa mercadoria que ela é em demonstração ou conserto. Dando sequência, nós vamos falar sobre a suspensão. A suspensão do lançamento do imposto ela pode ser procedida com uma prorrogação do pagamento do imposto para um momento futuro, isso pelo mesmo contribuinte. Por exemplo, produtos destinados à cirurgia, mercadorias em demonstração, remessa. Então ele tem a suspensão. Dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre o diferimento. O diferimento é a transferência do momento do vencimento da obrigação tributária para uma etapa posterior. Então ele vai jogar para uma próxima etapa e cabe lá o recolhimento do tributo ao contribuinte detentor da mercadoria ou responsável pela operação no momento em que encerra-se a fase do diferimento. Então o diferimento, na verdade, ele é um tratamento diferenciado, por isso que é diferimento.
para essa mercadoria. Então, no momento que eu estou fazendo aquela transação, ele não vai ser tributado na totalidade. Mas lá no final, geralmente no final, quando for vendido esse produto, essa mercadoria, aí haverá sim a cobrança do imposto. Agora vamos falar um pouco aí sobre substituição tributária. A substituição tributária, ela caracteriza pela atribuição da legislação a determinado contribuinte para que ele substitua outro no pagamento do imposto de uma operação futura. A substituição tributária, ela causa bastante estranheza, é difícil o entendimento dela, então é necessário muitas vezes aprofundar o nosso estudo, o nosso entendimento na substituição tributária. Em geral, ela tem um acréscimo lá no custo do produto, então nós temos que, quando vamos escolher lá o regime tributário da nossa empresa, nós já temos que começar a pensar nessa questão. Os produtos que eu vou comercializar, eles têm substituição tributária? Não tem substituição tributária? Se tiver substituição tributária, é interessante eu já fazer um apanhado geral lá, para eu poder colocar o meu planejamento tributário em ordem, para saber por quanto eu vou vender aquele produto. Inclusive os cálculos da substituição tributária não são fáceis de fazer, não é fácil o entendimento da substituição tributária. Lembrando que a substituição tributária ela tem no ICMS, tem no PIS e no COFINS. Para o Simples Nacional, isso é bem complicadinho de fazer, não é fácil. Mas para o Simples Nacional a gente consegue algumas outras características lá que facilitam um pouco. E dando sequência agora, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre esses códigos que nós utilizamos lá quando vamos cadastrar um produto no ERP, por exemplo, ou quando recebemos uma nota fiscal e vem todos aqueles códigos. Agora nós vamos começar a entender um pouco aí sobre os códigos obrigatórios para a venda de uma mercadoria. O primeiro código obrigatório para uma venda que eu quero falar aqui é o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. O NCM ele vem do Sistema Harmonizado, SH, que é a base, né, para a tributação no Brasil. E ele é composto aí por 8 dígitos. Vamos entender o que é então o NCM. Eu peguei um NCM de exemplo aqui, que é bem fácil da gente entender. 01, 04, 10, 11. Então vamos lá. Seção 1. Então esse 01, 04, 10, 11 está na seção 1, Animais e Produtos do Reino Animal. Aí eu vou entrar num detalhe dele aqui. Qual detalhe? O capítulo. Qual que é o capítulo? O capítulo 01. Tá aqui, ó, capítulo 01. Animais vivos. Mas animais vivos não está me dizendo muita coisa. Então eu vou na posição. Qual é a posição? Posição 04. Animais vivos da raça ovina e caprina. Aí eu vou na subposição 10. Ovinos. Opa, agora eu já estou dizendo que são ovinos. E agora eu vou no item. Qual que é o item? Item 1. Reprodutores da raça pura. Opa, são reprodutores da raça pura. E eu vou no subitem. Subitem 1. Prenhas ou com criação ao pé. Ou seja, são prenhas ou com criação ao pé. Aqui dá para a gente entender então como é que funciona o NCM, a nomenclatura comum no Mercosul. O próximo código aqui, nós vamos falar sobre origem da mercadoria. A origem da mercadoria. A mercadoria então ela pode ser nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 e 5, ou seja, essas aqui, né? Aí nós temos a 0 nacional, a 1 estrangeira, a 2 também é estrangeira, então aí nós temos que entender a diferença. Importação direta, exceto indicado no código 6. Adquirida no mercado interno. Aí nós temos nacional, mercadoria com bem, conteúdo, importação superior a 40%. Então todos esses códigos aqui eles vão fazer parte. Depois mais para frente nós vamos entender lá como é que eu formo um código lá. Mas é importante eu ler isso aqui antes de eu fazer antes de eu emitir qualquer nota, para eu poder cadastrar o meu produto certinho lá no meu IRP. Próximo código que eu quero falar é o CST, que é o Código de Situação Tributária. Nesse código aqui, com base nesse código, é que vai ocorrer toda a minha tributação.
Esse código de situação tributária, ele é para os regimes de tributação do lucro presumido, do lucro real e do lucro arbitrado. E ele começa lá: tributado integralmente, tributado e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Eu lembro que nós falamos da substituição tributária, com redução de base de cálculo. Aí eu tenho que saber se ele é redução de base de cálculo ou é diferimento, tá? Existe uma diferença entre os dois. Se ele é uma mercadoria que ela é isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária, ela pode ser assim. Se ela é isenta, se ela é não tributada, se ela é com suspensão, com diferimento, nós falamos lá da suspensão, nós falamos lá do diferimento. Se essa mercadoria ela teve o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, quem que coloca esse código aqui? Se eu comprei esse produto e esse produto aqui já foi pago o ICMS da substituição tributária, então eu vou dizer que eu já paguei, né? Então quando eu vender, ele não vai tributar mais o ICMS da substituição. Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária. E por último aqui nós temos, para variar, outras. Essas outras aqui dificilmente a gente usa, tá? Agora nós vamos falar do CSOSN, que é o Código de Situação Tributária obrigatório para o Simples Nacional. Então o Simples Nacional, ele não vai usar CST, ele vai usar CSOSN. O primeiro, tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Então, lembrando lá que o Simples Nacional, ele permite crédito também, tá? Não é igual os créditos lá do lucro real e do lucro presumido, mas ele permite. Nós temos também tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta. Quem que usa esse daqui? Vou citar um exemplo aqui do Paraná. No Paraná, as empresas enquadradas lá do Simples Nacional com faturamento até 360 mil, elas têm isenção do ICMS. Então eu vou usar esse código aqui lá na minha venda para que eu seja isento. Aí nós temos o tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito com cobrança de ICMS por substituição tributária. E nós temos tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então é importante eu saber se a minha empresa gera crédito, se eu posso gerar crédito, tá? Para eu poder usar esses códigos. Aí nós temos isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa da receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Olha que temos essa diferença aqui. Aí nós temos a Imune, não tributado pelo Simples Nacional, e nós temos o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação. Quando que eu vou usar esse código? Esse código aqui eu vou usar quando eu pego a nota fiscal e vejo que já foi recolhido esse ICMS. É um caso, por exemplo, das bebidas. Quem comercializa bebidas vai usar esse código aqui. Por que eu devo usar esse código? Porque se eu usar o 102, por exemplo, tributado pelo ICMS sem permissão de crédito, lembrando que todo comércio, o comércio não vai, quando você vende para consumidor final, você não vai usar em hipótese alguma a permissão de crédito para o consumidor final. Então todo comércio que é para consumidor final não tem isso. Se eu usar aqui o 102, eu vou estar recolhendo o imposto novamente. Então eu já paguei o imposto aqui, já paguei o imposto por substituição tributária e vou pagar aqui novamente. Já paguei no custo e vou pagar aqui na venda de novo. Agora nós vamos falar do código especificador da substituição tributária. O objetivo desse código é estabelecer uma forma uniformizada de identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS, com encerramento de tributação, relativo às operações subsequentes, e a sua regulamentação ela se dá no convênio ICMS 92 de 2015. A princípio, o convênio do ICMS 92 de 2015, ele havia indicado a obrigatoriedade do preenchimento da SEST. Ele ia começar lá em 1º de janeiro de 2016. Depois o convênio de ICMS foi alterando e agora eu nem sei como é que tá, mas agora já tá, já entrou em vigor, tá? Então o SEST hoje, ele já é um código obrigatório para todos que comercializam produtos que têm substituição tributária. Eu não consigo emitir um cupom
um cupom fiscal ou uma nota fiscal sem ter esse código aí no meu produto. Aqui eu tenho uma relação das CSTs, então, que os CESTs vai ser obrigatório. Então os códigos, as CSTs que o CEST é obrigatório, elas são lá o 10, o 30, o 60, o 70 e o 90. Todos esses aqui, eles têm que ter o CEST cadastrado lá no produto. Se não tiver, o produto não consegue emitir nota. Depois nós temos aqui a relação dos CSOSN. Então o 201, 202, 203, o 500 e o 900 é obrigatório ter o CEST cadastrado no produto. Se não tiver, também não vai sair a nota. Dando sequência agora, nós vamos falar um pouco aí sobre o CFOP. O CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadoria intermunicipal e interestadual. Isso aí é um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação do serviço de transporte. Tá? O CFOP ele também é um código que define a tributação, tá? Então, dependendo do CFOP, ele vai dizer se a mercadoria é isenta ou não. Cada código CFOP ele é composto por 4 dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual tipo de operação, se ele é entrada ou saída. Então, lá no primeiro dígito, eu vou saber se a mercadoria é uma entrada ou é uma saída. As entradas, ela começa com 1, então entrada ou aquisição de serviços dentro do estado. 2, ele é entrada ou aquisições de serviços de outros estados. 3, ele é entrada ou aquisição de serviços do exterior. Nós temos as saídas, 5, 6 e 7. Saída ou prestação de serviço, a 5, né, é dentro do estado, a 6 fora do estado e a 7 fora do país, né? Ou seja, do exterior. Vamos entender agora como é a composição do CFOP. O primeiro dígito ele indica o fluxo e a origem da mercadoria. O segundo dígito ele indica o grupo ou tipo da operação, prestação, né? E o terceiro e quarto dígito detalham a operação ou a prestação. Então, como qualquer outra combinação de código, ele vai dizer se esse produto ele está indo para venda, se não é uma venda, se é uma doação. Então ele vai dizer tudo. Então, primeiro, segundo dígito, terceiro e quarto dígito, o terceiro e o quarto nós vamos entrar no detalhe. Então, falando sobre todos esses códigos, nós conseguimos entender que essa combinação de códigos é o que vai definir a tributação do meu produto. Por isso a importância de fazer sempre um planejamento tributário dentro da empresa. Chamar mesmo um consultor ou até mesmo alguém da contabilidade e fazer esse planejamento tributário. É uma importância, sim, é primordial que a empresa faça isso, porque isso vai definir o preço do teu produto, muitas vezes a tua competitividade. Muitas vezes quando você faz o planejamento tributário, você consegue reduzir muitas vezes o teu preço de venda e isso torna você mais competitivo. Muitas vezes você nem sabe que você pode vender aquele produto mais barato, desde que você faça essa adequação. E a combinação de todos esses códigos, ela tem que ser feita na empresa, não tem como fugir disso hoje, tá? Por quê? Hoje as empresas são muito parecidas. Hoje você consegue competir em vários aspectos, né? Então você tem um bom produto, tem qualidade, tem bons atendentes, tem bons vendedores, mas muitas vezes o teu preço não está competitivo, você nem sabe como que outras empresas conseguem praticar preços melhores do que você. Muitas vezes, de repente, é a questão do planejamento tributário. Na sequência agora, nós já vamos começar a ver alguns conceitos, né? Então nós terminamos essa parte dos códigos ali e vamos ver alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero falar é o conceito de consumidor final. Então o consumidor final, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? A pessoa física, o produto será utilizado para uso ou consumo interno e não é utilizado para revenda. E o consumidor final, pessoa jurídica também pode ser consumidor final. Então a aquisição do produto ou serviço é feito para benefício próprio e não será revendido. Nesse caso também não será usado
para uso na produção. Então nós podemos ver que o consumidor final, ele pode ser pessoa física e pessoa jurídica, mas desde que esse produto não seja utilizado, para pessoa jurídica no caso, não seja utilizado para produção e também não seja utilizado para revenda. Se revender, ele não vai mais ser caracterizado ali como consumidor final. Agora nós vamos entender um pouquinho aí do conceito de substituição tributária. O regime da ST, ele é uma obrigação tributária que transfere ao sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto ou contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido, o que assegura que a restituição da quantia seja paga, mesmo que o fato gerador não se realize. Então esse é o conceito da substituição tributária. Agora eu gostaria de mostrar os anexos, né, que eu falei lá no começo. O primeiro que eu quero mostrar é o anexo 1 do Simples Nacional. Esse anexo 1 é do comércio, tá? Ele é válido em 2019, eu não atualizei ainda, mas ele, se eu não me engano, ele está assim ainda, tá? Nós olhamos aqui na primeira faixa, a alíquota é 4%, até 180 mil. Na segunda faixa, a alíquota é 7,3%. Como eu falei, no Paraná, por exemplo, o Simples Nacional, ele vai ser isento do ICMS nessa faixa aqui, tá? Então nessa faixa ele não vai recolher o ICMS. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso daí, tá? Na primeira faixa, nós vemos ali o que é tributado. Então, vai ser tudo isso aqui. Como eu falei, no Paraná ele não é tributado isso aqui. Então, 34% daquele valor dos 4% lá, ele vai ser isso aqui, tá? Então, aqui nós conseguimos entender em todas as faixas como que é feito esse cálculo. Por quê? Muitas vezes no final do mês o contador só nos manda a DAS lá, né, para pagar, para fazer o recolhimento. E é importante você entender o que você está pagando. Sempre dá uma olhada nos anexos do Simples Nacional e ver como que está sendo, o que eu estou pagando nisso daqui, como que é feita essa partilha. Então isso que eu apresentei, inclusive, esses anexos foi só um exemplo aí para a gente poder entender como que funciona. O ideal é que você vá lá, procure lá nos sites específicos lá, de preferência nos sites oficiais, e baixe esses anexos, procure entender como que é feita a tributação na tua empresa. Não é simplesmente chegar, pegar a DAS no final do mês e ir lá e pagar. O que eu estou pagando? Qual é o percentual? Em qual faixa eu estou enquadrado? Se eu vender mais, para qual faixa eu vou? Se eu vender menos, para qual faixa eu vou? Isso aí vai depender do teu planejamento tributário. De repente o teu planejamento tributário vai ser feito em cima disso aí que você está fazendo, desses pagamentos que estão ocorrendo. Se você tiver alguma dúvida, o ideal é que sempre procure o seu contador. O seu contador, ele é o responsável fiscal pela sua empresa e ele que vai te ajudar. Eu procurei colocar de uma maneira bem sucinta e bem legal assim, né, para você poder entender. Para você que é estudante, se quiser uma cópia desse PowerPoint, é só me pedir lá que eu mando para você, tá? Eu disponibilizo lá para fazer download, sem problema. O meu muito obrigado a você que assistiu. E na sequência nós vamos fazer mais alguns vídeos desmistificando aí um pouco sobre o complexo tributário brasileiro.